Alex Fernando aqui, dia 11, Provérbios 11. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, também conhecido como Gedidias, em hebraico, amado pelo Senhor. Já curta, comenta e compartilha. E diga o que você está aprendendo. Em qual capítulo você começou a acompanhar Provérbios? A balança falsa é a abominação do Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho precede a vergonha, a queda. E a humildade, na humildade está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua própria maldade, cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando o homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa. E a esperança dos homens injustos perece. Ela acaba. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita, com a boca, destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento, os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija. E quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza o seu vizinho, mas o homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O próprio Salomão, homem mais sábio e rico que já pisou na terra, fala que é perigoso não ter conselho. Ele também diz sobre que há segurança na multidão de conselheiros, porque Salomão tinha os conselheiros, 24 anciãos, 2 de cada tribo. Ele dominava a sabedoria do alto, ele acessava que era Deus, e dominava da terra, que era o conhecimento, o QI. E também a inteligência emocional, que é controlar as emoções. Conselho só para quem você pedir. Não aceite a opinião de ninguém na sua vida. Conselho só quando requisitado. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso.
e aquele que odeia a fiança estará seguro. É um risco que não compensa. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas aquele que semeia justiça haverá a recompensa certa. Então está aí a lição. Semeia justiça que a recompensa é certa. Mais uma das promessas. Uma das mais de 7.000 promessas que estão na Bíblia. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. Abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será salva. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, de um porco, assim é uma mulher bela que não tem discrição. A beleza só por beleza ela é vã, passageira. Ao que distribui, mais se ele acrescenta, e ao que retém do que é justo, é para a sua própria pobreza. A alma generosa prosperará, e aquele que regar, ele também será regado. Aquele que distribui, quanto mais é generoso, mais vai ser acrescentado. E aquele que retém, aquele que segura muito e não transborda na vida de ninguém, é para a sua pobreza. A outra promessa. A alma generosa prospera, e aquele que regar também será regado. Em outras versões, aquele que dá alívio aos outros também será aliviado. Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, este lhe sobrevirá. O que você buscar é o que virá. Quem buscar o bem vai ter o favor de Deus. Quem buscar o dano virá sobre ele. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a sua retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador, aqueles que vivem para praticar o mal. Balança falsa é aquela que é para enganar as pessoas. O orgulho faz de alguém um tolo, ou zombador, obstinado, que cairá na vergonha. A sabedoria vem do temor ao Senhor, que procede da fé e pressupõe a humildade, desistindo do orgulho e da autossuficiência, achar que é capaz e que sabe pelas próprias forças, pela força do seu braço.
e não depende de Deus. Este é o típico comportamento de quem vive na lei, ao invés de viver pela graça, do favor merecido. Integridade significa genuinidade e confiabilidade. Perversidade significa subversão e engano. Traição e poder de destruição. Abrir um caminho é literalmente torná-lo reto, melhorando de modo a facilitar o trânsito por ele. O perfeito não se cansará, nem cairá em um caminho assim. Por isso chegará no seu destino. Esse versículo sugere que, morrendo o justo, sua esperança não desvanece. O livro de Provérbios apoia essa implicação de recompensas eternas. Inclusive os versículos 6 e 8. É a recompensa quando Jesus vier. Se não for aqui, com certeza será no reino de Deus. Embora o hipócrita espalhe calúnias, os justos serão libertados pelo próprio conhecimento e o de seus vizinhos. Aqueles que o conhecem compreendem que a calúnia é falsa. A pessoa que muito fala espalha a calúnia, o mexeriqueiro, o fofoqueiro. Esse provérbio ensina que há algo mais importante do que riquezas. É significativo também que uma mulher graciosa pode obter uma recompensa maior do que muitos homens fortes. A pessoa que faz o bem aos outros é alguém que age com amor fiel, em hebraico, chesed, e cuida dos interesses de outras pessoas. Por outro lado, o homem cruel é impiedoso. E desleal, e não se preocupa com as outras pessoas. O salário dos enganosos são irreais, ilusórios. Sua aparência difere da realidade. A recompensa certa é fidedigna. Há um trocadilho hebraico nesse versículo. A palavra enganosos é sheker, e a palavra para recompensa é seker. Esse provérbio tem conexões com 10:9, 19:1 e 28:6. Perverso de coração aqui está associado à palavra integridade, íntegro. Nesses 3 versículos acima, perversos aqui está relacionado àquele que perverte seus caminhos. De modo que um homem pobre, com integridade, cuja conduta é irrepreensível, é rico, porque o Senhor se deleita nele. Por outro lado, a pessoa de coração perverso, que fala perversamente, segue as veredas tortuosas e é perversa em seus caminhos. Está em grande desvantagem, mesmo que seja rica, porque será descoberta. E o Senhor a abomina. Se persistir esse tal, é um tolo. Se ele continuar assim, ele é um tolo.
Junte as mãos é literalmente mão a mão. Pode significar que é tão certo quanto um contrato celebrado por um aperto de mão. Naquele tempo, um aperto de mão, um combinado, tinha o mesmo valor que um contrato assinado. Nos dias de hoje, um cartório. Sobre não ficará impune. A justiça é tão influente que até mesmo os descendentes da geração seguinte dos justos deverão ser poupados da morte eterna, em razão da influência que os pais exercem em sua descendência. O porco era um animal impuro. Nenhuma quantidade de adorno poderia compensar essa deficiência fundamental. Os justos desejam fazer o bem às outras pessoas, e isso resulta em bem para eles. Quem faz o bem para os outros, fazem o bem para si próprio. Os perversos intentam a ira para os outros, no entanto, a única expectativa para o futuro é a ira sobre si mesmos. Dar generosamente é literalmente espalhar. Ser generoso sem se preocupar com o lugar em que as bênçãos se recaem. Se é tão próspero, tão generoso, que você sai espalhando, independente de onde a bênção vai cair. Da mesma forma, nós não merecíamos e Deus não nos abençoou. Enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, por causa do nosso pecado. É a bênção de Deus, é a graça. O rei de Moabe se recusou a vender os cereais aos israelitas, peregrinos, e caiu sobre a maldição de Deus. Deuteronômio 2, 26 ao 31. Enquanto José do Egito, vendeu cereais durante um período de fome e foi abençoado. Gênesis 41 e 47. Herdar o vento é acabar em nada. A segunda parte desse versículo é difícil. O hebraico diz que, literalmente, aquele que toma vidas é sábio. Em outros lugares na Bíblia, a expressão tomar vida é sempre negativa. E nunca significa conquistar alma, mas não combina com o restante da escritura, dizer que a pessoa que mata alguém é sábia, de forma que deve haver outra explicação. A LXX sugere que o hebraico original poderia ter dito violência, chamas, em vez de sábio, Chacã, outro trocadilho. E dessa maneira, Romã traduziu o termo como violência, take lives. Quanto mais aumenta do menor para o maior, mas isso não significa dizer que a punição do ímpio é mais certa do que a bênção dos justos. No entanto, se o julgamento imparcial de Deus começa com os justos, então o pecador não escapará. Alex Fernando, curta, comenta e compartilha. Obrigado.